A McLaren errou na qualificação da sprint, mas está escondendo o jogo de certa forma e eu vou explicar tudo nesse vídeo. Análises, notícias e teorias do esporte a motor, de segunda a segunda, é só aqui no F1 hoje. Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui em um caráter de exceção, um vídeo mais curto, talvez com a qualidade de áudio um pouquinho inferior, porque a gente está fazendo aqui um pouco mais improvisado, mas a intenção aqui é sempre manter vocês informados com informações que fazem sentido sobre o mundo da Fórmula 1 de uma forma geral. Como todo mundo já sabe, ontem, na qualificação sprint da Fórmula 1, Max Verstappen conseguiu fazer a pole position, sendo excepcional, né? Algo que ele já não vinha fazendo há algum tempo, e conseguiu colocar ali mais ou menos 0,2 de segundo mais rápido do que o seu principal rival, que é o Lando Norris. E lembrando, isso tudo depois de toda aquela polêmica envolvendo a possibilidade da alteração da altura do carro, que influenciaria a Red Bull principalmente durante as qualificações. Talvez essa pole position de Verstappen é a principal prova de que eles não estariam fazendo nenhum tipo de trapaça ou maracutaia na Fórmula 1. Claro que não chega a ser uma prova propriamente dita, mas é uma indicação, vamos dizer assim. A grande questão é que hoje a gente foi estudar um pouquinho sobre o que aconteceu durante todo esse fim de semana, principalmente nessa qualificação sprint, e logo antes, né, da corrida sprint, e a gente conseguiu alguns dados interessantes que a gente precisa mencionar aqui para vocês, porque é muito interessante a gente analisar essa corrida sprint com base nesses dados que podem indicar, inclusive, uma possibilidade do Norris virar o jogo nesse fim de semana ainda. E o que esses dados vêm falando pra gente? Como a gente sabe, os fins de semana sprint contam com apenas um treino livre antes da qualificação da corrida sprint, como foi o caso. Ontem mesmo, na sexta-feira, a gente teve o FP1, né, onde a gente teve ali os pilotos dando várias voltas, treinando para a qualificação e para a corrida sprint em si. E aí começa a primeira questão. A McLaren, tanto com o Lando Norris quanto com Oscar Piastri, utilizou 2 jogos de pneus brancos, ou seja, eles treinaram muito ritmo de corrida e deram aproximadamente 50 voltas com os pneus mais duros da Fórmula 1. A intenção da McLaren era essa mesmo, era treinar ritmo de corrida. E o mais impressionante é que ela só foi colocar pneus macios para treinar ritmo de qualificação mais ou menos nos últimos 10 minutos do treino livre 1. Enquanto isso, a Red Bull, tanto com Verstappen quanto com Sérgio Pérez, utilizaram pneus brancos durante metade do primeiro treino livre, ou seja, os primeiros 30 minutos, e na segunda metade utilizaram pneus vermelhos para treinar para a qualificação. Então, começando por aí, a Red Bull treinou qualificação aproximadamente 3 vezes mais do que a McLaren. Na verdade, foi até um pouco mais. A Red Bull deu mais ou menos 15 voltas com os pneus duros, fazendo ali, testando o ritmo de corrida, enquanto a McLaren, no total, deu 50 voltas. Então, só com essa situação, a gente já percebe uma diferença muito grande de estratégia entre as duas equipes. Enquanto a Red Bull preferiu testar ali o ritmo de qualificação, principalmente, a gente vê uma McLaren testando majoritariamente o ritmo de corrida. E isso que assusta ainda mais na qualificação em si. Porque a McLaren, mesmo sem tanto treinamento de ritmo de qualificação, conseguiu resultado e muito expressivo com relação à sua principal rival e a Ferrari e Mercedes também. Isso a gente vai falar agora, explicar direitinho, mas antes é sempre bom lembrar, esse vídeo aqui é curtinho, mas a intenção é ajudar vocês, é fazer vocês entenderem um pouco mais sobre o que está acontecendo. Então não esquece, deixa o seu like e se inscreve nesse canal. O fator que é mais preocupante, principalmente para quem é fã da Red Bull, nesse caso, é que a McLaren, claro, com exceção de Oscar Piastri, que teve um certo problema ali, né, no Q1, mas com o Lando Norris conseguiu um ritmo excepcional de qualificação. Isso porque, em primeiro lugar, o piloto britânico saiu da qualificação em uma entrevista contando que ele estava muito decepcionado com a sua volta como um todo, que ele não conseguiu tirar o máximo do carro e que ele não queria nem saber em qual posição ele estava. Quando ele soube que era o 4º lugar, ele ficou feliz, mas disse que conseguiria tirar muito mais do MCL 38. E quando eu vi essa entrevista, eu fiquei impressionado, porque eu pensei, poxa, ou isso é um blefe dele, para colocar pressão, né, sobre os seus concorrentes, ou então ele tá falando a verdade e a McLaren poderia estar muito à frente do grid. E aí, quando a gente vai analisar os setores que ele fez anteriormente nessa qualificação, impressionantemente, no Q2, ele conseguiu um ritmo muito melhor, principalmente no setor 3. Isso significa apenas o seguinte: enquanto no Q3 ele conseguiu um ritmo no setor 3
fazendo 30 segundos e 7 décimos, no Q2 ele tinha conseguido fazer 30 segundos e 6 décimos. Parece que ele perdeu muito ali naquela parte mais sinuosa do circuito e influenciou muito no seu tempo. Se ele conseguisse fazer apenas o setor que ele havia feito no Q2, claro, na sua volta para a qualificação do grid da corrida sprint, ele teria conseguido ficar no mínimo em terceiro lugar na hora da largada. Só que, aparentemente, no setor 1 e no setor 2 também teve grandes problemas. A McLaren não demonstrou todo o seu potencial nas qualificações. E mais do que isso, ela estava tão confiante durante o treino livre 1 que nem sequer treinou qualificação praticamente. Fez apenas uma saída tanto com o Lando Norris quanto com o Oscar Piastri, de tão confiante que a equipe estava. É claro que o Piastri acabou dando com os burros na água, mas ainda assim, isso demonstra a capacidade da McLaren de conquistar boas posições na qualificação, mesmo sem muito treinamento. Só que agora, para essa corrida sprint e para a corrida principal, eles têm uma grande vantagem porque eles têm 5 vezes mais dados do que sua principal rival, que é a Red Bull. Então a tendência é que nessa corrida sprint e na corrida principal, tanto a McLaren quanto a Ferrari também, que tem um ritmo de corrida mais forte, devem conseguir buscar a Red Bull de Max Verstappen. Mas a McLaren provavelmente vem com um ritmo de corrida mais forte do que a Red Bull e muito mais forte, porque como eu já disse, ela tem 5 vezes mais dados do que a equipe austríaca e por isso deve sim conseguir fazer voltas muito mais consistentes e buscar o carro da equipe austríaca durante esse fim de semana, daqui a pouquinho, né, na corrida sprint e principalmente amanhã na corrida principal. Mas como eu já disse, esse vídeo aqui tem um caráter informativo, trazer aqui informações que você não vê em nenhum outro lugar. Mas comenta aqui embaixo qual que é a sua opinião, o que você acha que deve acabar acontecendo. E não se esquece, como eu já disse, deixa o like, se inscreve no canal para incentivar a gente a continuar fazendo conteúdo de qualidade para vocês.